Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos tão somente para nossa meditação observar o versículo 37, 1 Samuel 17, versículo 37. Se essa é, ou se esse é o culto dos que avançam, além de adorarmos ao Senhor orando, nós precisamos então, adoramos ao Senhor com louvor, sacrificamos a nossa adoração no altar dele. Então, se é o culto dos que avançam, eu preciso sair daqui entendendo, eu preciso sair daqui sendo levado a aplicar na minha vida, de fato, aquilo que me fará avançar, porque não justificaria nós termos o culto dos que avançam. Você vem nessa perspectiva dos que avançam e de repente você sai daqui sem entender como você vai avançar, sem entender no que você precisa avançar, então não vai alterar nada na sua vida. Então o Senhor, Ele é um Senhor que dirige todas as coisas, para que por certo nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 37, a palavra do Senhor nos diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, e o Senhor me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Então, se nós estamos dentro dessa temática, a quinta, ou culto dos que avançam, e ao lermos esse texto, nós queremos então, nós somos levados pelo Senhor a observar dentro desta palavra uma mensagem que traz um profundo ensinamento a nós. E a minha oração ao longo desse dia, dessa madrugada, é que esta palavra, ela seja fogo dentro dos seus ossos, seja de fato o mapa da sua vida, em o nome de Jesus. Vencendo o inimigo do avanço. Nós sabemos que há muitos inimigos que por certo se levantam, e que há muitos inimigos que querem se levantar para nos impedir, a fim de que nós não venhamos a avançar. Mas precisamente hoje o nosso coração e a nossa mente será debruçada a observar apenas no singular: vencendo o inimigo do avanço. Vencer o inimigo do avanço não é fácil. Vencer o inimigo do avanço não é tão simples como se imagina. Vencer o inimigo do avanço não é tão fácil como se cogita. Mas vencer o inimigo do avanço é possível. Vencer o inimigo do avanço é possível. E a Bíblia, ela nos motiva. A Bíblia, ela nos estimula, a Bíblia, ela nos anima, mostrando a nós que pessoas simples, pessoas improváveis, pessoas dotadas da mais simplicidade, ou da mais profunda inexpressividade, essas pessoas venceram o inimigo do avanço delas. Então isso consola e enche de esperança o nosso coração, em saber que a Bíblia mostra exemplo de pessoas, na história dessas pessoas, que elas, na sua simplicidade, elas, na sua improbabilidade, elas venceram o inimigo do avanço. Por certo, nós não vamos citar todas as pessoas, mas há alguns exemplos para nos aguçar. O exemplo de Samar.
um dos valentes de Davi. Quando os filisteus se reuniram para vir tomar um pedaço de terra, um campo de lentilha, o que aconteceu? Samar se levantou, se colocou no meio daquele pedaço de terra ou no campo de lentilha e o defendeu. E enquanto ele estava ali lutando sozinho, o Senhor operou um grande livramento. Outro exemplo que nos estimula de pessoas simples é de uma menina, ela órfã, uma menina tão simples que era Esther, mas que o Senhor a fez chegar no palácio. E ela no palácio, ela se colocou diante do rei para interceder pelos filhos de Israel ou pelos judeus, porque havia uma sentença, um decreto para que todos os judeus fossem mortos. E a Bíblia vai dizer que a Esther, ela ora, ela jejuma, e quando ela se apresenta ao rei, ela acha graça aos olhos do rei, e ali o nome do Senhor é glorificado. E o dia que era para ser o dia da mortandade, foi o dia que houve uma festa, a festa do Purim. Nós também somos apresentados a uma personagem da Bíblia muito conhecida, a mulher que tinha um fluxo de sangue. 12 anos essa mulher sofria, mas essa mulher, ela venceu o inimigo do avanço dela, que era a multidão. Ela vence a multidão, toca em Jesus e recebe o milagre. Agora nós temos aqui, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o texto de um jovem que também era simples, um jovem que também era improvável, um jovem que até então era um moço, simplesmente mais um moço, era um moço inexpressivo, ele não tinha expressão, era um jovem inexpressivo até então, Davi, o filho de Jessé. Porém, esse Davi, que era um jovem simples, esse Davi, que era um jovem que não tinha uma expressão, esse Davi, que era um improvável, porque era caçula de Jessé, ele era franzino, ele não era tão alto, não tinha aparência de forte, mas esse Davi, ele era escolhido por Deus. Esse Davi era cheio do Espírito Santo. Era Davi aliançado com Deus. Esse Davi, ele era convicto de que Deus era com ele. Por certo, nós estamos, meus irmãos, diante de uma grande cena. E essa grande cena, nós vamos ver alguns personagens. Um gigante por nome Golias, um herói filisteu, um homem guerreiro de quase 3,20 metros de altura, um homem muito alto, muito imponente, um homem que era guerreiro, era um vencedor das suas batalhas, um gigante que afronta, um gigante que zomba, um gigante que intimida o exército que era comandado pelo rei Saul. E aqui, quando nós observamos então a leitura que lemos, nós vamos então encontrar o inimigo do avanço, porque a exemplo de Davi e a exemplo de Saul, todos nós, quando nós nos propomos a avançar, e segundo o dicionário Aurélio, avançar há 14 definições, segundo o dicionário Aurélio, da palavra ou do verbo avançar, mas sintetizando, avançar é passar adiante, avançar é o mesmo que conquistar, avançar é o mesmo que ir à frente. Então, ou seja, há um inimigo que se coloca para impedir que você avance, para que você passe adiante, para que você siga em frente, para que você alcance um objetivo. E quando nós vemos esse texto aqui, nós vamos exatamente observar que, a exemplo de Davi, nós também encontramos na nossa caminhada, nós também encontramos no nosso dia a dia, nós também encontramos na nossa história o inimigo dos muitos que existem, mas há um inimigo que é o inimigo do avanço, o inimigo que não quer que você passe adiante, o inimigo que não quer que você vá à frente, o inimigo que não quer que você prossiga, que você progrida, que você prospere e que as coisas dão certo para você. Há um inimigo, a exemplo do que Davi, a exemplo do que os filhos de Israel encontraram naquele dia lá no Vale do Carvalho, né, quando eles estavam ali naquele embate.
Então esse herói é um homem, é um gigante que afronta, que zomba, que intimida este exército. Então, ao encontrarmos o inimigo do avanço, nós vamos ver que ele é tipificado pela pessoa do Golias. E que inimigo é esse? Obstáculo intransponível. Você pode conscientizar esta pessoa que está do seu lado? Diga: ao inimigo do avanço, tipificado por Golias, chamado obstáculo intransponível. Até então, para o exército de Israel e para Israel, que era representado por Saul e o seu exército, eles estavam diante de um obstáculo, diante de um inimigo que para eles era intransponível. Eles não conseguiam vencê-lo, eles não conseguiam ultrapassá-lo, eles não conseguiam ter vitória sobre ele. Era um obstáculo, eles não conseguiam transpor aquele obstáculo. Quantos de nós que também na nossa vida não deparamos assim com o inimigo que quer impedir o seu avanço, e ele se coloca diante de você de uma forma que você, ao olhar, ao observar, você diz: este é um obstáculo que eu não consigo avançar, este é um obstáculo que eu não consigo superar. E aí você denomina então como Golias, porque Golias era alto, Golias era forte e Golias tinha armas pesadas. Então 40 dias Golias afrontava, 40 dias Golias causava ali uma intimidação, 40 dias Golias estava sempre provocando os filhos de Israel. Mas para aqueles guerreiros que estavam ali, era um obstáculo intransponível. Então Golias, ele é a personificação de tudo aquilo que enfrentamos na vida, que quando estamos a avançar, nos afronta, que quando estamos a avançar, zomba, que quando estamos a avançar, escarnece, faz piada, faz chacota. E Golias é a personificação de tudo aquilo que nós enfrentamos na vida quando estamos a avançar, é quando vem intimidar, a intimidação. Golias intimidava os filhos de Israel, ele intimidava o exército de Israel. Golias desprezava os filhos de Israel. Golias, ele lançava descrédito na mente, no coração e nos guerreiros de Israel. Golias fazia uma pressão psicológica. Veja, meus irmãos, todas as vezes que se você entende esse termo, eu preciso avançar, eu não posso ficar dessa forma, eu não posso ficar dessa maneira, eu preciso tomar uma atitude. Aí você então diga: agora eu vou tomar uma atitude. De repente esse inimigo se levanta, aí vem te afrontar, aí vem zombar de você, aí vai te escarnecer, vai tentar, meu irmão, te intimidar, vai tentar te lançar desprezo, descrédito e fazer pressão psicológica. Quando Golias afronta, é porque a sua real intenção era fazer algumas coisas. Quando ele se levanta para afrontar o exército do Senhor, que Saul está avançando, Saul está vindo de vitórias, e agora os filisteus vêm para tentar ali perturbar Israel, lançar guerra, tornar Israel escravo. Aí Golias se levanta no meio deles e afronta. A intenção pela sua afronta primeiro era parar Israel. Nós estamos diante de um tempo que o Senhor tem nos conscientizado que é a hora de avançar. E aí você entende, então, eu vou me levantar e eu vou avançar, eu vou melhorar na minha vida espiritual, eu vou avançar na leitura da palavra, eu vou avançar no meu tempo de oração, eu vou avançar, eu vou melhorar agora no servir o ministério que Deus me confiou. Eu vou avançar, agora eu vou buscar mais unção, vou buscar mais sabedoria, eu vou buscar mais graça, eu vou buscar mais poder, eu vou buscar mais dinâmica de Deus. Aí o inimigo logo se levanta para parar você. A intenção dele de te afrontar é parar. Segunda, a intenção é te envergonhar, querer lançar vergonha. Terceiro, expor, trazer exposição, porque a afronta de Golias era: me dá um homem. Ele diz: não manda todo o exército, não, manda só um homem só, que venha aqui e lute comigo, um homem só.
Então o que ele estava querendo? Parar a iniciativa dos filhos de Israel. Ele estava querendo lançar vergonha dos filhos de Israel. Ele estava querendo expor o exército de Israel. Estava querendo matar o exército de Israel. Entenda que nesse seu processo, e quando você abre a mente para assimilar isso, de você se levantar, para você reagir, para você avançar em direção àquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua vida, não só no contexto da sua espiritualidade, mas também no contexto da sua vida pessoal, no contexto da sua vida como pessoa, como indivíduo. Se prepare, tem esse inimigo que eu não estou profetizando, eu estou sendo boca de Deus para te conscientizar que há um Golias que vai aparecer diante de você. Tem um Golias que ele vai manifestar diante de você, e ele vai querer te afrontar, para parar você, para te envergonhar, para te expor e para querer matar. Aí então alguém pergunta: pastor, como então eu vou vencer um inimigo chamado obstáculo intransponível? Existe uma maneira, quando nós olhamos para esse texto, para a Bíblia Sagrada, uma coisa simples que Davi fez, que de repente é o que muitos estão precisando fazer, ou que todos nós necessitamos fazer, ou aplicar isso na nossa vida, que é posicionar. Diga para quem está do seu lado: vencer o inimigo do avanço, chamado obstáculo intransponível, é posicionar. Aproveita, seja profeta para essa pessoa, diga: posicione. Fala: tome posição. Olhe para a pessoa que está do outro lado, para você não ficar com torcicolo. Então, olhe para a pessoa do outro lado e diga para ela: se posicione, tome posição. Irmãos, o posicionamento de Davi fez total diferença para que ele avançasse. O posicionamento de Davi fez total diferença para que ele pudesse avançar. O seu posicionamento fará diferença em toda a sua vida. O seu posicionamento fará toda a diferença em sua vida. E quando então nós olhamos: ah, pastor, então eu vou me posicionar. Olha o que o céu quer nos ensinar. Não é para você pensar quando você vai começar a fazer. Se nós vamos avançar, já é para sairmos daqui aplicando isso na nossa vida. Porque o Golias está diante de todos nós. De repente o Golias que está diante de mim não é o mesmo Golias que está diante de você. O Golias que está diante de você não é o mesmo Golias que está diante de mim. Porque o inimigo, ou o obstáculo intransponível, ele vai de acordo com a realidade de cada um. Mas o certo é que a palavra do Senhor, ela é única. A fórmula da palavra do Senhor, ela é única, e ela pode me ajudar a vencer o Golias. De repente uns estão enfrentando o Golias com a pressão psicológica na mente. Os pensamentos não estão coordenados e nem em ordem. Tem pessoas que o Golias dele é na vida financeira. A vida financeira dele não condiz com a realidade que ele está vivendo. Outros é a saúde matrimonial. Outros é o relacionamento com o filho. Outros é a questão pessoal. Cada um tem um Golias que, quando ela diz: eu vou me levantar e eu vou avançar em direção ao que o Senhor tem para mim, o Golias se manifesta. O certo é que o Senhor está falando com todos nós aqui essa noite. Então permita o Espírito do Senhor acessar o seu coração e te fazer entender que o posicionar foi o que fez diferença na vida de Davi. E quando eu e você nos posicionamos, isso faz diferença na nossa vida. E o posicionamento, ele colabora em muitas coisas. E a pergunta é: qual tem sido o seu posicionamento? Você está disposto ou disposta a se posicionar? Pergunta para quem está do seu lado: você está disposto? Você está disposta a se posicionar? O posicionamento, ele colabora em 3 coisas fundamentais para avançarmos. Então qual é a primeira coisa fundamental que o posicionamento ele colabora para nós avançarmos? Primeiro, compreensão das coisas. A primeira coisa que um posicionamento
ele vai gerar na sua vida, que é fundamental para você avançar, para vencer o inimigo, obstáculo intransponível, é compreensão das coisas. Quando você se posicionar, Deus vai te favorecer, te dando compreensão das coisas. Se você observar o que o texto diz, você vai entender tudo isso. Se você voltar comigo, por favor, ao versículo 23, Davi, ele se posicionou. E quando Davi se posiciona, primeira coisa que o seu posicionamento, ele colaborou, ele teve compreensão das coisas. Se você percebeu o versículo 37 que lemos, diz: e disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do urso, o Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrará da mão deste filisteu. Ou seja, ele se posicionou. Aí Saul liberou uma palavra de bênção: que o Senhor é contigo, que o Senhor seja contigo. Quando Davi se posiciona, ele então recebe com o seu posicionamento compreensão das coisas. Versículo 23, por misericórdia: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha um subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi estava conversando com os homens, procurando saber das notícias para levar para o seu pai, de como estava a guerra, de como estavam os seus irmãos, e de repente o Golias vai e levanta naquele dia. E Davi então escuta o que Golias está falando, a afronta, o escárnio, a zombaria, o deboche, o desprezo, o descrédito, a infâmia que Golias causa ou traz aos homens de Israel. Davi, ele então teve compreensão, ele compreendeu o nível da guerra. Quando você se posicionar, esse obstáculo que pareça ser intransponível, Deus vai te iluminar para você compreender as coisas. E a primeira coisa que você vai entender, você vai compreender o nível da guerra. Quando Davi, ele está conversando com os homens, Golias se levanta e lança afronta. Então Davi, ele ouve a afronta. Quando ele ouve, o seu entendimento é aberto. O Espírito do Senhor que estava sobre ele o faz compreender que o nível da guerra que eles estavam diante dela. Quando você se posicionar, você vai receber a colaboração do céu para ter compreensão das coisas, e diante desse obstáculo, Deus vai te fazer ver o nível da guerra que você está, o nível da batalha que você está. Ele ouviu o que ele ouviu, ele compreendeu o nível da guerra. Deus quer ungir os seus ouvidos para você ter discernimento do que você está ouvindo, porque o diabo pode estar por detrás daquilo que você está ouvindo, e de repente você pode estar pensando: realmente a vida é assim mesmo, está muito difícil, não tem como essa situação, não tem como isso, é melhor mesmo a gente parar, é melhor mesmo a gente voltar atrás, é melhor mesmo a gente ficar para onde a gente está, a gente não consegue sair disso, essa situação é assim mesmo. Mas Davi, ele ouviu e falou: opa, essa guerra é diferente. O que o Senhor quer nos fazer entender e sair daqui entendendo é que você e eu, nós precisamos nos posicionar para que nós tenhamos compreensão, ter compreensão das coisas, para nós discernirmos o nível da guerra que nós estamos. Segunda, ele compreendeu o tamanho do desafio, e sendo o tamanho do desafio, também seria o tamanho da honra. Quando você observa o versículo de número 25, a primeira parte, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, e a dizer: pois que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e ficará livre a sua casa, e de seu pai ficar livre de impostos a sua casa, e de seu pai em Israel. Davi, ele compreendeu: opa, esse desafio não é pequeno. E se esse desafio não é pequeno, então a honra para esse desafio, para quem avançar, para quem vencer, a honra também não vai ser pequena. O que o inimigo quer é que você não tenha compreensão do tamanho da honra que está guardada para você, que Deus tem para a sua vida. Porque eu preciso compreender isso. Davi entendeu: olha, o desafio é grande, mas a honra também vai ser grande. Davi, ele
no seu posicionamento, ele compreendeu que quem de fato estava sendo afrontado. Ele entendeu quem é que está sendo afrontado, quem é de fato que está sendo desonrado. Olha só o versículo de número 26, se você observar, a última frase do versículo diz: quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, quando ele se posiciona, o seu posicionamento colabora para a compreensão das coisas. Ele compreendeu o nível da guerra quando ele ouviu. Ele compreendeu o tamanho do desafio. Vai ser grande o desafio, mas a honra também vai ser grande. Agora Davi, ele compreendeu quem de fato estava sendo desonrado: o Senhor, o exército do Senhor. Oh meu irmão, os exércitos do Deus vivo. O que o Golias da sua vida, o Golias destes dias não quer é que você se posicione, porque se você se posicionar, você vai ter compreensão. E o diabo, o inimigo, lembra que eu disse que a intenção dele quando te afronta é para poder inibir a sua ação, para que você não se levante, para que você não avance, para que você não progrida, para que você não prospere. É para que você fique aonde você está, vivendo preso ou presa na superfície, naquela bolha, naquele mundinho, sendo que Deus está dizendo que você pode e que você tem como, e que esse obstáculo intransponível, ele vai ser vencido em o nome de Jesus. Então Golias compreendeu: quem está sendo desonrado aqui não é eu, quem está sendo desonrado aqui não é Saul, quem está sendo desonrado aqui não é os homens de guerra, quem está sendo afrontado e desonrado é o Senhor dos exércitos. O inimigo do seu avanço, obstáculo intransponível, compreenda isso. Está afrontando é o Senhor, está afrontando é o Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que te deu a vida e te dá vida, e te dá saúde, e te guarda e te prospera. Nós precisamos, irmãos, entender que não é pessoal, não é na carne. Davi compreendeu quem é que estava sendo afrontado. Quando Golias queria parar, Deus está falando para a igreja avançar. Você não acha que já tem Golias manifestando, não? Para tentar falar, para parar você, para desanimar você, para você não avançar, para você não levantar, para você não se posicionar. Mas hoje é o culto de quem posiciona, hoje é o culto daqueles que avançam, e Deus vai tocar na sua mente, para você ter entendimento, para você começar a compreender as coisas, compreender o nível desse desentendimento, da frieza espiritual, o desânimo, o cansaço, a vontade de largar tudo, deixar tudo, sair sem eira e sem beira, sem olhar para trás, sair só com a roupa do corpo, deixar tudo para trás, é desanimar, desistir de tudo. O Golias está olhando você com esse sentimento, mas Deus está te fazendo entender: compreenda as coisas, a guerra está mais intensa do que você imagina. Então você não pode ceder à pressão do Golias, você não pode ceder à afronta do Golias, você não pode ceder a escárnio de Golias. Se posicione nessa noite. Deus vai te fazer entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A segunda coisa que um posicionamento colabora, que é fundamental para o nosso avanço, é nas tomadas de decisões. Primeiro, compreensão das coisas. Segundo, na tomada de decisões. Olha o versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi, ele se posicionou, e ao posicionar, o seu posicionamento colaborou na tomada das suas decisões. Quando você se posicionar em Deus, quando você se posicionar na posição que Deus quer que você se posicione, quando você estiver no nível que Deus quer que você fique, e entenda que quem nos ajuda a ficar exatamente do jeito que Deus quer é o Espírito Santo. Ninguém fica do jeito que Deus quer na sua própria força, no seu próprio querer, na sua própria inteligência, não. Nós só ficamos do jeito que
que Deus quer com a ajuda do Espírito Santo. Davi se posicionou porque ele estava cheio do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. O Espírito do Senhor está dentro da sua vida, e é esse Espírito que vai te ajudar você a posicionar, e ao posicionar vai colaborar na decisão que você tomar. Quem posiciona na carne toma decisão pela carne, quem posiciona pelo impulso toma decisão pelo impulso. Quem toma, meu irmão, quem posiciona na flor das emoções, dos sentimentos, também toma decisões na flor dos sentimentos. Mas quem está cheio do Espírito Santo e se posiciona de acordo com a vontade de Deus, o Espírito do Senhor o ajudará você na tomada das suas decisões diante desse desafio. Não esqueça isso. Há um Golias que é real, mas se você se posicionar pelo Espírito do Senhor, Ele vai te ajudar nas suas tomadas de decisões. Davi tomou uma decisão porque ele se posicionou. Davi falou: Saul, acalma o teu coração, eu vou lá, eu vou enfrentar esse moço, eu vou lá, descansa o seu coração, posicione minha irmã, posicione meu irmão. Há um obstáculo intransponível, ele é vencido com posicionamento. E a terceira coisa que o posicionamento colabora é nas realizações das tarefas. Se você observar o versículo 40, o texto diz: e tomou o seu cajado na mão. O que ele tomou? Aí o texto continua dizendo: e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. O que ele escolheu? E ele colocou no alforje de pastor. Ele colocou aonde? Entenda aqui, a terceira coisa fundamental que o posicionamento colabora, quando posicionamos para vencermos o inimigo do avanço, chamado obstáculo intransponível, é a realização das tarefas. Davi, ele fez exatamente com aquilo que Deus lhe confiou. Quando você se posicionar, você vai compreender que Deus confiou algo a você que não confiou a mais ninguém na terra. Nós podemos estar no meio de uma multidão e numerosas pessoas, mas o que Deus confiou a você, não confiou a mais ninguém. Quando Deus confiou uma unção a você, a unção que Deus confiou é a você, Deus não confiou a mais ninguém. O dom que Deus confiou a você, Deus confiou a você, Deus não confiou a mais ninguém. A oportunidade que Deus confiou a você, e Deus confiou a você, Deus não confiou a mais ninguém. O talento que Deus deu a você, Deus deu a você, não deu mais a ninguém. Quando você se posiciona, você entende que então a realização da tarefa, então eu compreendo que Deus me confiou algo para que aquela tarefa fosse realizada. Se você observar o texto antes, Saul quis até vestir as roupas dele, Saul quis dar as armas para Davi. Davi não se movia, porque não era de Davi. O que ele fez? Ele foi diante daquele obstáculo com o que Deus deu a ele. Entenda que o que Deus confiou a você vai ficar, não é restrito para você, é através de você alguém ser liberto, é através de você alguém ser curado, é através de você alguém ser restaurado, é através de você alguém conhecer o céu e a salvação, é através de você alguém experimentar o sobrenatural, é através de você alguém crescer na vida, é através de você alguém ver as oportunidades que Deus está dando para ele ou para ela. O que Deus confiou a você não é para ficar para você, não é para estocar em você, não é para servir, até para libertar alguém. Essa unção não vai tornar você vaso de decoração no reino e nem da obra de Deus. Essa unção é para ser usada. Unção tem propósito, e o que Deus te deu, por mais simples que seja, minha irmã, por mais simples que seja, meu irmão, compreenda, Deus deu isso a você para favorecer alguém. Agora imagina se Davi olha cajado, pedra, a funda ou a tiradeira, um gigante,
um homem com arma, um homem com escudo, com lança, que era arma de longo alcance, e Davi com pedrinha na mão, Davi com a tiradeira e um cajado de pastor. Imagina se Davi desprezasse o que Deus deu a ele. Já estava 40 dias aquela guerra, 40 dias aquela afronta, e o povo parado, o povo de Israel parado, famílias estavam paradas, não acontecia mais nada, porque o rei não estava lá para julgar causa, o rei não estava para liberar favor para ninguém, porque o rei estava parado numa guerra. Essa é a intenção do Golias, é parar a sua vida, é ocupar a sua mente, para você não observar com o que o céu está contando para você, e usar o que Deus é fácil ou não. Com toda a franqueza para os irmãos acham que é todo dia que eu estou animado para pregar? Os irmãos acham que é todo dia que as minhas emoções estão aqui nesse altar florescendo para pregar? Tem dia que a minha alma está só da forma que Deus sabe. Só Deus sabe como está o meu coração sangrando. Só Deus sabe como é que eu subo neste altar para pregar. Mas nem por isso eu deixo de fazer aquilo que o Senhor me confiou para fazer, porque eu sei que o resultado é a sua vida transformada. Eu sei que o resultado é você liberto. O resultado é você cantando o hino de vitória. O resultado é você celebrando o que Deus tem para a sua vida. Você acha que na madrugada eu poderia estar deitado? É toda madrugada que eu quero orar no monte, é toda madrugada que eu quero dobrar o joelho. Essa semana agora cheguei de férias, a Nayara me acordou quase 4 horas da manhã, eu dobrado o joelho para orar, e ela me acordando, já era 4 horas da manhã. Acorda, meu filho, vem para a cama. É todo dia? Não. E nós temos que compreender. Eu vou me posicionar porque tem uma tarefa para ser feita, que ninguém vai fazer o que Deus me confiou para fazer. Deus pode trazer alguém, Deus pode levantar alguém, mas não será da forma que seria você. Não será lá na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, onde você está. Às vezes pode até aparecer um outro profissional, alguém pode até glorificar o nome do Senhor lá dentro, mas não será quando sendo você, com a unção que Deus te confiou. Então Deus quer nos despertar para a vida, que nós precisamos nos posicionar, e a gente vai compreender. Tem uma tarefa para ser realizada, e essa tarefa só é realizada com o que Deus te confiou. Deus te deu um cajado. Deus te deu, pastor, o que é cajado? Cajado é símbolo de poder, cajado é símbolo de autoridade, e cajado é símbolo de ministério. Ministério não é só quem está com o microfone na mão, quem está liderando o ministério da igreja. Ministério não é só quem ora pelas pessoas. Não. Ministério é servir. Deus te confiou algo que você pode servir a Deus, você pode servir as pessoas, e você pode servir a comunidade. Quando eu não sirvo com o que Deus me confiou, 3 coisas são impedidas de acontecer na vida daqueles que Deus colocou diante de nós. Primeira coisa, futuros de pessoas não são destravados. Conscientiza quem está do seu lado. Se Davi não posicionasse naquele dia, usando o que Deus lhe confiou, o futuro da nação de Israel estava comprometido, estava travado. Agora conscientiza quem está do lado, diga assim: destrava o futuro de alguém. Olha para quem está atrás de você, diga: seja um destravador do futuro de alguém. Diga: por misericórdia, para de travar o meu futuro. Porque quando eu não realizo a tarefa com o que Deus me confiou, o futuro de alguém fica travado. Segunda coisa, bênçãos do Senhor deixam de ser liberadas, porque através de mim a bênção de Deus chega a você, através de você a bênção de Deus chega a mim. Eu sou abençoado por vocês, e vocês são abençoados por mim. Quando não há essa sincronia, quando não há essa harmonia, a bênção na sua vida fica travada, porque Deus nos plantou como autoridade. Então a bênção para a sua vida depende
daquilo que é liberado da minha boca para a sua vida. E eu só libero bênção de Deus para o seu futuro. Eu libero bênção do Senhor para a sua vida. E a minha oração é que também você libere bênçãos do Senhor para a minha vida. Que você libere bênçãos do Senhor para os irmãos que estão do seu lado, para os irmãos que estão aí do seu lado atrás, os irmãos que congregam, os irmãos que reúnem. Ele pegou o que Deus confiou a ele, cajado, pegou o que Deus confiou a ele, pedra, pegou o que Deus confiou a ele, atiradeira. Não zombe, não deboche do que Deus confiou ao irmão, porque a arma do irmão pode parecer até pequenininha, mas não deboche do instrumento que Deus confiou a ele, não. Não ri, não desconsidera, não. Golias desconsiderou. Falou: você vem a mim para enfrentar? Você está me achando que eu sou um cachorro? Você está me achando que eu sou um cão? Mas você vem a mim com pau, com pedra. Eu sou Golias. O obstáculo intransponível, quando a gente quer se levantar para avançar, fala: agora eu vou tomar uma vergonha na cara. Não, agora eu vou ser um servo de Deus de verdade. Agora eu vou ocupar o meu lugar, vou ocupar a minha posição, dou o que doer. Eu vou agora avançar, porque tem promessas que estão travadas, tem promessas que já era para mim estar vivendo. Eu não estou vivendo por causa do meu posicionamento. E esse Golias só afronta. Então eu vou ficar aqui, mas quando você se posicionar, diga: eu vou viver melhor para o Senhor. Eu vou entregar ao Senhor a minha vida. Se prepare. Vai ter Golias na sua vida profissional? Vai ter Golias na sua vida financeira? Vai ter Golias na sua vida espiritual? É o que não falta. Vai ter Golias na sua vida em todas as esferas? Mas nenhum Golias é tão invencível pela unção de Deus na sua vida, dizendo: é tempo de você avançar, minha irmã. De repente você chorou essa noite toda, de repente você chorou essa madrugada, chorou essa semana, entrou 2025 chorando e está chorando, e Deus está dizendo: levanta, posicione-se, porque esse obstáculo pode parecer para a terra intransponível, mas posicione-se, porque tem vitória de Deus chegando, tem uma resposta de Deus chegando. Você já tem aí o que você precisa para vencer esse obstáculo. Eu preciso assimilar isso. Compreenda com o que o Senhor lhe confiou. Se é para intercessão, interceda. Se é para ministrar, ministre. Se é para evangelizar, evangelize. Se é para poder, se é para socorrer, socorra. Se é para auxiliar, auxilie. Se é para cantar, cante. Se é para orar, ore. Se é para limpar, limpe. O que Deus confiou a você. E o que Deus confiou a você, Deus não confiou a mais ninguém. Avance e viva as operações de Deus ao seu favor. Avance e viva as operações de Deus ao seu favor. E a gente termina agora no versículo 49. Aí Davi pôs a mão no alforje, pegou a pedra, colocou na funda, na tiradeira. Imagina um obstáculo intransponível, rindo da cara de Davi. Você vai avançar? É os demônios que se levam e falam assim: agora você vai estar de crente? Agora você vai querer expulsar no nome de Jesus? Você vai vir em mim desse jeito? Seu pecador, sua pecadora, seu fracassado. Aí o diabo fica assim zombando. Aí você orou até agora, não aconteceu nada. Você ainda vem em mim aqui, você quer avançar desse jeito? É o Golias dizendo: você vai vir comigo desse jeito aí? Então pode vir, vem. Ele pegou o que Deus confiou a ele e eu não sei quantas voltas Davi deu, não sei se foi 3 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei se foi 7, se foi o número da perfeição. Eu não sei se foi 5, o número das pedras. Eu não sei quantos giros ele deu, mas uma coisa eu sei, que ele girou a pedra. Gira a pedra, Davi. Gira a pedra. Gira a pedra. Pega o que Deus te deu e usa, minha irmã. Pega o que Deus te deu e usa, meu irmão. Pega o que Deus está dando, igreja, e usa. Pega, moça, o que Deus está te dando e usa. E quando ele atirou, Deus fez com que a pedra fosse no lugar certo, na testa. Quando você usa o que Deus te deu, posicionado, aquilo que parecia ser irremovível, aquilo que parecia ser intransponível, vai cair com o rosto em terra.
Na lei natural da física, Golias tinha que cair para trás, mas a Bíblia diz que ele caiu para frente. Até na lógica Deus vai entrar em seu favor, porque você vai vencer esse obstáculo. Não é do jeito da terra. Eu estou sendo profeta, irmão, eu estou sendo profeta. Você vai vencer esse obstáculo, mas você vai avançar, e você vai vencer segundo a lógica do céu. A terra diz que tem que cair, a física tem que cair para trás, tem que ser desse jeito. Aí você está usando o que Deus está dizendo, Deus vai dizer: não vai ser do jeito da terra, vai ser do jeito do céu. Eu estou profetizando, você vai avançar, você vai superar esse desafio, você vai vencer esse gigante. Não é do seu jeito, mas é do jeito que o céu quer. Você consegue ficar em pé debaixo dessa unção? Você consegue levantar dando glória? Você consegue levantar dando aleluia? Você consegue levantar falando alguma coisa para o Senhor? Agora que você já entendeu o que você precisa fazer, agora é a sua hora. Ou você continua como os guerreiros fugindo de Golias, ou você toma posição, se posiciona como Davi. Agora você vai ser o Davi da história. Quem você vai decidir ser? Os guerreiros que fogem ou Davi que posiciona? Os guerreiros que amedrontam ou do Davi que posiciona? Em nome de Jesus, agora eu vou esperar você dar uma resposta para os céus. Qual a resposta você vai dar para o céu? Eu convido você a fechar os seus olhos. Você não pode sair daqui com a mesma mentalidade, com o mesmo pensamento. A guerra está travada, a batalha está travada. Eu não vou recuar, eu vou avançar. Vai ter um obstáculo diante de mim, pastor. Posiciona, meu irmão. Deus vai te dar compreensão das coisas. Você vai ver o nível da guerra. Deus vai fazer você ver que diante do tamanho desse desafio tem também honra para você, porque para cada dia de humilhação haverá dupla honra. Deus vai fazer você entender a tarefa para ser realizada, e Deus já te deu os instrumentos certos. Você tem unção, você tem graça, você tem sabedoria, você tem a presença do Espírito Santo. Receba de Deus agora, receba de Deus agora. Elebra calapacalasto romunai, elabrio nel e jeremicaia.